Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press, dessa vez um espeleologia especial relacionado à nossa campanha Demiurgos Sombrios, né? Antes até de começar, primeiro uma explicação, estou sem o headphone com o microfone, quebrou, o headphone é antigo, né? Provavelmente acho que tem mais de 10 anos, então se o som ficar estranho é por conta disso. Estou gravando direto do microfone aqui da máquina, né, do celular. Provavelmente mês que vem eu vou ter um microfone de lapela, coisa parecida aí, barato, e vou utilizar, né, para ter um som um pouco melhor ou mais flexível de editar, né. Então, vocês vão ouvir gato, mas acho que isso eu ouvia o tempo todo, né, também nos outros vídeos. E o segundo ponto é agradecer aí a todos os apoios, né, ao nosso projeto Demiurgos Sombrios. Eu sei que é um tema curioso, essas figuras extremamente sombrias. É um tema também fascinante, que o diga a nova série Mussolini, o Filho do Século, no canal MUBI, né, no canal não, né, no canal de streaming, né. Sensacional essa série, recomendadíssima, né. É curioso como o Mussolini, na série, esse mais ou menos reconhecido, ele não é um demiurgo sombrio, ele é um epígono sombrio, né? Depois, posteriormente, quando eu for fazer a análise do Mussolini, né, quando terminar a série, vou falar um pouco dessa diferenciação. O demiurgo seria o D'Annunzio. Isso é bem nítido em vários momentos, pelo menos dos primeiros episódios, até no terceiro. E essas figuras são fascinantes, mas é meio complexo você... digamos assim, é um problema de escala, né? Como é que você vai abordar essas figuras tão terríveis na história, que realizaram, né, feitos horripilantes e que são fascinantes por conta disso, moldaram uma concepção política, uma concepção cultural milenar, como a gente vai ver em breve aqui, que hoje a gente vai tratar do Hassan Sabbah, e como abordar, né? E aqui, no nosso caso, nosso projeto, através de contos que mais ou menos dialogam, cada um da sua maneira, com a essência desses demiurgos, né, que deixaram até a sua essência humana, voluntariamente, nos dois casos. Eles queriam deixar a essência humana, eles se imaginavam muito mais com o ser humano, um revolucionário puro, no caso do Nechayev, e um profeta, né, no caso do Hassan Sabbah. Mas hoje a gente vai tratar do percurso através da cultura do Hassan Sabbah. É um percurso longo, como eu falei, ele nasceu em cerca de, não existe uma certeza, 1080, na Era Comum, e faleceu cerca de novo, em 1160, 1170, provavelmente acima dos 70 anos de idade. Então um marco para o período, mesmo digamos, naquela região mais oriental, onde a expectativa de vida era maior que das populações, principalmente servos, da Idade Média no Ocidente, né? Mas ele mesmo assim viveu uma vida bem longa. E existem os textos, a gente vai abordar aqui testemunhos a respeito dele que foram montando um quadro milenar, né? Primeiro isso, né? O Nechayev teve um século, ele já marcou bastante esse século. Como eu disse, ele teve uma influência, por exemplo, forte no leninismo, né? No niilismo. Eu vou falar mais do niilismo num futuro vídeo, né, o que isso significa, especialmente no contexto russo, que essa palavra ganha muito mais significado, já tem bastante no Ocidente, na Rússia isso ganha muito mais significado. Mas ainda assim, o Nechayev nunca teve diante de si a possibilidade de moldar alguma coisa, né? Ele tinha umas células revolucionárias, que ele era líder incontestável, mas era muito limitado o alcance dessas células, né? O Sabbah, no Hassan Sabbah, não. Ele dominou uma cidade, ele montou uma cidadela, que é a Lamut. Não era uma cidadela, uma fortalezazinha, não, era uma cidade mesmo, gigante, de 5 mil, 10 mil habitantes. Para a Idade Média isso era gigantesco, né? Era o centro da heresia ismaelita, que era a heresia dele, né? Do Hassan Sabbah, né? Era quase como uma cidade de peregrinação, porque as pessoas, isso aparece neste livro aqui, que a gente já vai comentar dele, né? As pessoas deixavam seus filhos para estudar, né, islamismo, né, com escola corânica, né, seria,
com Hassan Saba, que seria um grande sábio, ele era amigo do Omar Khayyam, e do vizir, que nunca lembro o nome, o vizir Seljúcida, né? Essa é uma lenda, não, aí começam as lendas, né? Porque é um itinerário que o nome Hassan Saba foi moldando ao longo do tempo, dessa época até hoje, e nesse itinerário foram surgindo um monte de lendas, né? Então uma lenda que aparentemente, pelo menos em parte real, diz que ele era amigo tanto desse vizir dos califas, né, do período seljúcidas, né, e tal, quanto de Omar Khayyam, o grande poeta persa, né? Eles eram amigos, eles estudantes brilhantes todos, né, geniais os três, e eles fizeram meio que um pacto. E quem, digamos assim, conseguisse uma ascensão social mais fulminante, ajudaria o companheiro, né, que estaria ali patinando para conseguir uma ascensão social. Veja que já era, essa questão social era crítica, né, em qualquer lugar e também no período. E justamente o vizir, o Khayyam parece que sempre foi, continuou amigo dele, não sei se eles se viram depois, né, cada um seguiu sua vida. No Alamut, no livro, eles se reencontram. Aí já é lenda, né? Mas o vizir se tornou um inimigo jurado e foi um dos primeiros mortos pela Ordem dos Assassinos, né? Então é interessante os primeiros relatos, né, a respeito de Hassan Saba no mundo oriental, especialmente na literatura persa, e são muitos relatos, né? Estou fazendo uma pesquisa, não é de agora. Já vou falar por que não é de agora, porque eu pesquiso já um escritor que é muito inspirado pelo Hassan Saba ocidental. E ele... A bibliografia em persa desse período, inclusive, né, crônicas, né, que era... Os historiadores da época, né, eram os cronistas, né, eles faziam crônicas de... enfim, relatando o cotidiano, as relações, as políticas, né? E o Hassan Saba era digamos, um material para os cronistas, né? Ele era alguém que representava um poder político bem considerável, tinha nas mãos dele um poder militar que por muito tempo foi inigualável, tanto no Ocidente quanto no Oriente, até a chegada da Horda de Ouro, de Ulago, né, o Tártaro, que destruiu Alamut, queimou Alamut, não existe nada hoje, ruína, poucas aliás, e queimou a biblioteca gigantesca que existia, muitos exemplares de livros do próprio Hassan Saba, que escreveu, aliás, né? Ele aparece, por exemplo, no livro Pêndulo de Foucault, né? Mas eu já vou chegar nisso. Ele, então, era uma figura tratada por historiadores e cronistas na Ásia. Mas no Ocidente, quem cuidou dele inicialmente, quem tratou dessa figura e trouxe ela para o leitor ocidental, foram os viajantes. Aqui eu tenho nas mãos o itinerário de Benjamin de Tudela, da editora Perspectiva, tradução, organização e notas de Jacob Ginsburg, grande intelectual brasileiro, já falecido. E quem era Benjamin de Tudela? Ele era um rabino que realizou um grande périplo, né, uma grande viagem por todo o Oriente, parte da Europa mais, digamos, central, né, Bulgária, enfim, né, essas regiões assim. E ele conheceu os Hashishins, que era o nome da ordem, né, evidentemente o grande herança, além da cidadela de Alamut e de toda essa, digamos assim, aurora intelectual do ismailismo, dessa heresia islâmica, né, a grande contribuição, a grande herança de Hassan Saba foi a ordem dos assassinos, ou Hashishins, né, que eram esses indivíduos jovens que eram logrados, porque ele trabalhava como se ele fosse um profeta com acesso ao paraíso. E no paraíso esses jovens tinham lá suas huris, né, que são as virgens, tinha as fontes de mel, de água fresca, então, tudo feito conforme ao Corão e montado pelo Hassan Saba como um teatro, né? Ele enchia esses jovens de hashish, daí o nome Hashishin, o assassino, e esses jovens queriam voltar, fora que ficavam viciados também no hashish, né?
e ele falava que ia fornecer se eles fizessem o que ele mandasse. E aí, enfim, né? Isso foi a fama do Hassan Saba, né? Essa manipulação, esse grau de cinismo, de manipulação, que faz dele um demiurgo sombrio. E o Benjamin de Tudela, então, um dos primeiros a encontrar, se não me engano, inclusive a datação desse livro, o Hassan Saba ainda era vivo, ou estava bem idoso, tinha acabado de morrer, quando o Benjamin de Tudela chegou na região. Aqui vem, é um parágrafo super curto, a nota é gigantesca, 10 vezes o parágrafo, porque daí ele fala do outro grande viajante que eu já vou mencionar. Dali a 2 dias de jornada até Jebel, ou Jebela, que é Baal Gad, ao pé do Líbano. Na cercania habita um povo denominado Al-Hashishim. Eles não acreditam na religião do Islã, que é um engano, obviamente, né, porque eles acreditam, mas nessa interpretação do Hassan Saba ser um profeta, né? Mas seguem um homem de sua própria gente, a quem consideram como seu profeta. E tudo que ele lhes diz para fazer, eles levam a cabo, seja para a morte ou para a vida. Matar alguém, né, claro. Eles o chamam de Sheikh al-Hashishim, e ele é conhecido como o Velho. E a sua ordem, esses montanheses vão e vêm. Essa é uma descrição bem sucinta, né, bem singela, uma das primeiras no Ocidente, apresentando exatamente quem era Hassan Saba, mas é perfeita. E se você todos, né, a gente prestar bem atenção, essa descrição meio que se mantém até hoje, até nas criações mais atuais, né, que eu vou comentar também em breve. O segundo, né, o motivo da nota gigantesca, dá até para ver aqui, eu vou até mostrar para vocês. Essa aqui é a nota, né? O trecho é esse aqui, no final desse parágrafo. E aqui é a nota. Quer dizer, aqui, né? O trecho. E aqui é a nota que vai embora. Isso aqui tudo é nota. É o Marco Polo, né? Infelizmente, na nossa biografia aqui não vai ter o Marco Polo, por conta de não ter em português nenhuma edição boa, assim, acadêmica, ou crítica, ou... enfim, uma tradução recente, com pesquisa, não existe. Marco Polo parece mais uma literatura mais infantil, achei vários, né, livros infanto-juvenis com resumos, né, das viagens de Marco Polo ali, né, um resumo rápido ali para a garotada, mas evidentemente para um leitor mais experiente isso é insuficiente, né? Esperemos que alguma editora se interesse em relançar. Mas o Marco Polo também descreve isso, né? Ele vai um pouco mais longe, ele dá mais detalhes, e ele foi o primeiro a descrever o jardim, o paraíso, né, construído ali, o paraíso artificial do Hassan Saba. Junto desses testemunhos, a gente tem um que chegou na Europa no século XVII, que aparece nesse livro aqui, Puissance do Rêve, né, de Rêve, do Roger Caillois, numerado, né? Uma das grandes maravilhas da minha biblioteca. Ele não é muito raro, não foi muito caro, 20 euros, mas ele é sensacional. E ele tem justamente esse capítulo chamado Le Jardin de l'Amour, ou Comment devenir assassin, né? Como se tornar um assassino. É a primeira descrição do jardim propriamente dito, porque o Marco Polo menciona o jardim, mas ele não descreve muito, só alguns elementos. Aqui eles vão descrever o tamanho côvado, a relação com o Alcorão, né, que é uma interpretação para fazer esse jardim e tudo mais, né? E esse material chegou na Europa no século XVIII já, né? Bem, só o meu gato destruindo as coisas. Peço aí desculpa, né, se ficar difícil de me ouvir devido ao gato destruidor. Bom, então voltando, temos então esses primeiros abordagens, né, da questão de Alamut, da parte de viajantes, né? O próprio esses Jardins de Alamut está numa miscelânea de textos também meio de viagem, meio de arqueólogos, de pessoas que pesquisavam já o Oriente, orientalistas, né, que era uma espécie de disciplina, uma espécie de antropologia da época, né? Claro, hiperracista, mas antropologia até hoje é um pouco, então, né, tem aspectos dela que são, então, está próximo da ciência em si.
Esse material, bem incipiente ainda, né, se comparado com o material produzido em Persa ou no Oriente em geral, no Egito, né, tal, foi alimentando esse mito, né? Também vai aparecer nas Mil e Uma Noites, parece que especialmente na história de Simbá, né? Eles vão mencionar os Axixins, ou seja, as Mil e Uma Noites já é lá do século, já tinha passado uns 300 anos, né, da morte do Saba, e também uns 100 anos da destruição de Alamut, né? Então já começa a entrar no fluxo da lenda, e isso faz com que se torne narrativa, né? Interessante esse aspecto, né? Foi algo tratado por cronistas no Oriente inicialmente, e assim que começou a entrar no fluxo no fluxo da lenda, né, tornou-se narrativa também, escrita. E esse material então foi se avolumando, né? A lenda dos assassinos foi ganhando volume, e no século XX a gente tem várias narrativas, né? O grande Ismael Chaves, né, nosso amigo e colaborador, e também ele é um pesquisador, né, muito interessado, né, um curioso do fantástico, digamos assim, muito interessado em encontrar, né, coisas novas vias, novas ideias. Ele encontrou essa autora Yara do Rio, que é uma das primeiras a trabalhar com a lenda dos assassinos, né? É até difícil de achar para você pagar os direitos para ela, não é? Mas eu vou incluir um conto dela, justamente vai ter um conto dela sobre esse tema no Demiurgos Sombrios, né? Dedicado ao Hassan e Saba. Mas ao mesmo tempo, no final dos anos meados dos anos 30, não tenho bem a data aqui, peraí, só um minutinho, vai aparecer o primeiro romance realmente trabalhando o Velho da Montanha. Me parece um romance praticamente não, digamos assim, genial, não é até um pouco simples, né? Em 1936, mas que foi, digamos assim, a base de tudo que veio depois, que é este romance aqui, a versão digital, da Betty Bartu, chamado justamente Il Vecchio della Montagna. Eu só achei a tradução em italiano, mas o original essa capa é genial, é a capa do nosso vídeo, aliás. O original é em francês, Le Vieux de la Montagne, né? E essa edição é da Delphi Digital, 2022, né? Esse livro é de 36, ele foi o primeiro romance, né? A Yara do Rio e alguns outros autores trabalharam contos, né? Aqui temos um romance muito influente, a gente já vai ver onde vão ser os desdobramentos dele. E ele é bem linear e trata quase digamos assim, um romance histórico, né? Um pouco convencional. Poucos anos depois, em 38, saiu essa obra monumental. Me parece que não há nenhuma correspondência, ninguém imitou ninguém, nem a Betty, nem o Vladimir, porque os romances foram desenvolvidos quase ao mesmo tempo. Imagina você escrever 500 páginas, não foi em um ano, né? 2 anos. Isso aqui ele vai estar desenvolvendo uns 5, 6, 7 anos, né? E pelo menos. Alamut é a grande obra, né, sobre o Hassan e Saba. Ele vai ter uma influência gigantesca, um impacto muito grande na cultura de massa. Essa edição saiu recentemente pela Morro Branco. Eu recomendo bastante. Muita gente aí vai ter alguma dificuldade, né? Porque ele é um livro muito, muito denso e tem uma certa tendência ao romance filosófico e político. Então demora a acontecer coisas, né? Se o leitor gosta de ação, esse tipo de coisa, não é uma pegada muito interessante. Mas tem ideias muito, né? Muito, digamos assim, fervilhantes, né? Muito febris que vão desfilando nesse livro, então ele é sensacional nesse sentido. Eu sempre recomendo, uma das grandes leituras que eu fiz uns 2 anos atrás, foi quando eu comecei realmente a trabalhar nessa questão do Velho da Montanha. Esse material, tanto a Bartu quanto o Bartou, eles têm um nome parecido, né, acabou, digamos assim, desencadeando posteriormente, né, eles desaguaram
influência deles, num autor importantíssimo do século XX, que é o William S. Burroughs, né? O William S. Burroughs escreveu, desde Nova Express, anos 60 ainda, escreveu uma trilogia que entrou nos anos 80, foi até o último livro que ele publicou, né? A trilogia é Cities of the Red Night, que é um dos mais violentos dele, The Place of Dead Roads and the Western Lands. O Western Lands acho que é um dos últimos livros dele. E se passa até no Egito Antigo. Em todos esses livros há uma grande, assim, muitas referências a Hassan e Saba, né? Ele se tornou uma espécie de ícone do próprio Burroughs, né? De uma tal forma que um pesquisador do Burroughs, o Harris, um grande pesquisador de Burroughs, né? Acho que o maior vivo hoje, conheceu, né, pessoalmente e tal. Ele escreveu um livro junto com um pesquisador persa, que é uma espécie de Two Assassins, uma coisa assim, que é uma espécie de encontro teórico, digamos assim, entre, mais ou menos até a ideia do Demiurgos Sombrios, mas eu só descobri esse livro, aliás, agora, quando estava pesquisando para fazer esse vídeo e montar o Demiurgos Sombrios mesmo, né? Mas esse livro, Two Assassins, é um encontro do Burroughs com o Hassan Saba, um encontro meio histórico, né? Então tem bastante análise e levantamento do material que levou, né, o Burroughs, onde ele achou esse livro, as referências. É um livro bem interessante, bem raro, estou atrás ainda, que se eu conseguir encontrar eu trago para comentar aqui, né, e para comentar para o pessoal que também está apoiando a campanha, né. Então o Burroughs foi provavelmente o grande autor a trabalhar com Hassan Saba, né, até os anos 80, e aí a gente vai redescobrir a Seita dos Assassinos como uma inspiração para o videogame Assassin's Creed, né, que surge em 2006, 2007, então, e já teve esse ano um lançamento de Assassin's Creed, então ele é uma série de mais de 10 anos, né, quase 20, então é praticamente um milênio, né, não chega a um milênio ainda, mas quase um milênio depois do nascimento de Hassan Saba, as ideias dele continuam permeando o nosso mundo. Como eu disse, esse é o poder do Demiurgo Sombrio, né? As ideias dele vão atravessando nossa realidade, quer a gente queira, quer não, quer a gente perceba, quer não, porque ele é um demiurgo, né? Ele vai moldando o real. E sombrio, porque essa estruturação do real, né? Esse trabalho dele de moldar se dá numa ideia de controle, de manipulação, não é? De exclusão de pensamentos diferentes do dele, né? Então isso é nítido, isso acontece, é até romantizado nessa série de game, que não é bem isso, né? Embora tenha, acho que a Lamu, tem todas as referências originais, geral derivadas deste livro aqui, mas também um pouco da Bartuk, né? Os dois livros meio que se encontram, acho que eram as mesmas fontes que eles tinham em mãos, né? E esse então é o Hassan Saba, né? E esse é o percurso dele, né? Como eu disse, a grande vantagem dele é que ele foi um demiurgo sombrio que conseguiu colocar em prática as ideias, ele moldou o próprio mundo dele, né? Ele não só moldou em ideias, e essas ideias meio que saltaram para a nossa realidade, como no caso do Nechayev. Ele moldou o mundo dele, de certa forma, e esse formato diferente de mundo que ele conseguiu construir por pouco tempo, diga-se, mas conseguiu. Esse formato, né, digamos assim, a projeção, a miragem, né, foi mais duradoura do que propriamente a proposta, né, do que propriamente a implementação. Essa dependia de edifícios, de um povo, de um exército, né. Ele tinha muito eficiente tudo isso, mas ainda insuficiente para enfrentar uma dominação como a dos tártaros, né, que foram povos saídos da Ásia, que dominaram de lá da própria China inteira, a Rússia, uma boa parte da Europa e uma boa parte do Oriente Médio também, né. Então é isso, vou ficando por aqui, né. Uma menção interessante, eu mencionei os mapas, né. Mencionei os cronistas, né, e os viajantes, né, que montavam itinerários de viagem
Um viajante muito importante é acho que é Fadjan, uma coisa assim, que ele fez uma viagem antes ainda da existência 100 anos antes da existência do Hassan Saba, mas para descobrir o mundo viking, né? Que é um texto, não me lembro o título agora, mas é um texto belíssimo e foi publicado bilíngue, né? Numa edição lindíssima, tem a edição original, mas tem uma edição mais barata agora, pela Carambaia. A viagem ao norte, uma coisa assim, que ele viaja e conhece os povos ali, a partir da Bulgária, justamente, uma espécie de fronteira, subindo para o mundo mais nórdico, propriamente dito, né? É um livro sensacional, recomendo a todos aí que possam comprar também, né? Embora não trate bem do nosso assunto, ele é um representante desses itinerários, esses livros de viagem, muitas vezes escritos por pessoas que não eram escritores de digamos assim, profissão, né? Eram comerciantes, rabinos, representantes assim, políticos, né? Ou religiosos, tal, mas tinham um olhar muito, muito agudo, né? E conseguiam muito afiado, e conseguiam detectar muita coisa. Então é uma literatura, eu particularmente amo os livros de viagem, especialmente da Idade Média e do período ali do Renascimento, né, até o início do século XVIII, XIX, né. Então é isso, vou ficando por aqui. Conheçam e apoiem a campanha, né? A gente vai fazer mais vídeos aí cobrindo a campanha, não todos, mas quase todos vão cobrir algum aspecto da campanha relacionado aos nossos 2 demiurgos. Já fizemos um no Nechayev, esse é sobre Hassan Saba. Um abraço a todos e até a próxima.